Boa tarde, meus queridos amigos. Olha, eu aqui mais uma vez. Olha, primeiro, vocês estão vendo esse lado aqui um pouco escuro, não é? Mas não liga para isso, não liga não. O importante é você se ligar no conteúdo. Já me conhece já há muito tempo? Ótimo, não é pela primeira vez. Eu sou o mestre Antônio Firino, conhecido popularmente como Guerreiro. Fala nisso, gente, eu tenho até um Face. Aliás, tem uns 5 Face aí, né? Com o nome Antônio Guerreiro, tem um com o nome Antônio Firino. Eu tenho o Instagram, que é o Visão de Mestre. Eu tenho o canal, graças a Deus, com o nome Visão de Mestre. E tenho também... Eita, peraí. Lá no TikTok também, parece que está como Guerreiro também. Bom, não importa, né? Vamos deixar para lá. Olha, gente, o que está me trazendo aqui, além das pernas... eu vou me afastar um pouco, porque eu não sou feio. A minha mãe sempre falou: meu filho, você é muito bonito. E vocês sabem muito bem que a mãe da gente não mente, né? Duas classes que não mente é a mãe da gente e a esposa da gente, né? É tanto se a sua esposa achasse você feio, não estaria com você. Ela acha você bonito. Então, parabéns para as mães e as esposas que têm, né, esse jeito de enxergar a gente, um jeito diferenciado. E a gente até se acha, né? Se sente bonito. Então, obrigado, né? Thank you. Vamos lá. Vamos deixar para brincar outra hora. Mas arranquei um riso de vocês aí, não arranquei? Isso é muito bom. Olha, gente, eu queria que todos fizessem assim. Igual esse rapaz aqui, Ailton Oliveira. Ailton Oliveira, pelo jeito, está me acompanhando, né, há pouco tempo, mas bastante observador. Eu gosto de pessoas assim. A primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte: a camada, ele está se referindo à segunda camada de ferragem, né, nas vigas. Então ele falou assim: a camada é contada de baixo para cima ou de cima para baixo? E eu falei para ele: às vezes é de cima para baixo, às vezes é de baixo para cima, às vezes é de um lado, às vezes é do outro. Eu fiquei pensando depois, será que ele não pensou assim: nossa, esse cara é meio grosso? Não, Ailton, eu não quis ser grosso com você, de modo algum, não é? Eu simplesmente falei para você do jeito certo. Às vezes é sim, de um lado, às vezes é do outro. E tem mais, esqueci ainda de falar para você, e às vezes também é no meio da viga. Aí que você ia dizer assim: esse camarada, nossa, meu pai, não, Ailton, longe de mim, né, qualquer grosseria. Eu vou mostrar para você no projeto que eu estava falando a verdade. E ele ainda pergunta, né, as costelas, posso contar como camada? Se liga aí na pergunta dele, importante, né? Primeiro, se a camada pode ser, tanto faz de baixo para cima, como de cima para baixo, e se as costelas, ela pode ser considerada como camada. Aí botou assim: quando, quando pede um ferro na segunda camada, olha, o lado onde vai o ferro importa ou pode ser qualquer lado? Vamos lá para o projeto? Eu gostei da pergunta, viu, Ailton? E vou mostrar a você lá no projeto. Ailton, vamos para este exemplo aqui. Esta é a viga 14, a viga térreo. E aqui você vê o corte A. É sempre bom observar
onde os cortes estão passando, viu, gente? É sempre bom observar onde os cortes estão passando. Nem sempre os cortes são iguais, como você está vendo e está cortando aqui. Ele faz questão que você veja esse reforço aqui, ó. Tá vendo? Olha só. E aqui ele está cortando bem mais para cá. Mas, Ailton, observa aqui e veja que o que eu te respondi, né, foi sincero, tá certo? Aqui você está vendo o que? Observe aqui, que ele está falando sobre esses dois ferros aqui, ó, tá vendo? No N2, está falando sobre dois ferros 16 com 3 metros, né? Aí aqui está dizendo o tanto que ele passa daqui do pilar. E aqui ele deixa bem claro, ó, dois ferros na segunda camada, tá vendo? Então aqui você vê, ó, os dois ferros na segunda camada. Gente, primeira camada sempre é esses ferros que fica aqui, tanto acima como abaixo. Não importa quantos ferros tenha aqui, ó, mas é sempre primeira camada. Esse que vem abaixo, sempre a segunda camada. Se tivesse outra, a terceira camada e daí por diante, tá certo? Então, aqui, ó, os dois ferros, veja que está um abaixo do outro. Veja que está de um lado e está do outro, conforme eu falei para você. Aí aqui, ó, vamos para a parte de baixo. Para que você entenda, eu vou mostrar exatamente aqui, ó. Olha só, aonde ele fala um ferro, tá vendo? Mostra um ferro na segunda camada. Então, esse ferro aqui que está na segunda camada é esse ferro aqui, ó. Tá vendo? E aqui ele diz aqui, tá vendo? Um ferro 12,5 que está na segunda camada. Veja que a parte de baixo tem 3 ferros. Não importa quanto tem aqui embaixo, sempre é a primeira camada. Em cima sempre é a segunda camada. Olha só, Ailton, quero mostrar para você esse outro corte aqui, tá certo? Observe, isso aqui é o corte A, isso aqui é o corte B. Aqui você vai ver. Primeiro vamos observar aqui o corte A. Veja que tem, olha, na segunda camada tem 3 ferros, olha, um de um lado, o outro do outro e outro no meio. Imagine se eu tivesse falado assim para você, e no meio também. Você ia achar que era piada, né? Mas é verdade, tá vendo? Isso aqui, ó, esse ferro aqui já está com a terceira camada. Olha, tá vendo? Que primeira camada é de cima, segunda é essa aqui e terceira é essa. Mas ele está só, tá vendo? Na parte de baixo, você vê só um ferro aqui do lado esquerdo, tá vendo? No corte B, você vê na parte de cima 2 ferros na segunda camada, um de um lado e o outro do outro. Na parte de baixo, você vê um ferro na segunda camada do lado esquerdo. Não sei se você observou, você é uma pessoa bastante observadora, já percebi isso, né, que onde eu estou mostrando aqui, você vê só mais, né, do lado esquerdo, mas isso é coincidência. Pode ser que em outro projeto aqui, não vou expor aqui, porque senão vai o vídeo ficar longo, esteja também só desse lado aqui, tá certo? Mas o que é que você tem que fazer? Observar os cortes, viu?
Nunca bote, o exemplo, eu vou botar o ferro aqui, né? Ele está pedindo segunda camada, eu vou colocar aqui. Não, observe o corte. Se ele está pedindo do lado esquerdo, é do lado esquerdo. Se é do lado direito, do lado direito. Se é no meio, é no meio. Então, você observe sempre isso. Porque se você for fazer esse serviço em um canto que tem pessoas, né, para fiscalizar, ele vai mandar você refazer todinho, tá certo? Imagine, né, que fica uma coisa meio chata. Então é bom que se observe os cortes, beleza? Então, a segunda pergunta eu já te respondi. Você observa, né? Porque não pode dizer assim, tá pedindo, eu vou botar de um lado, tanto faz. Não, tá certo? Então, a terceira pergunta, você pergunta se pode considerar o ferro de costela como se fosse camada. Não, não pode. O ferro de costela, ele é sempre aqui, ó, no meio, tá certo? Como você vê aqui, ele pede as costelas, ele está pedindo aqui, ó, 2 vezes 2, né, ferro 8, vendo aqui, ó, com 9 metros e 3. Então, ele está dizendo 2 vezes 2, por quê? Porque aqui você só vê 2 ferros, né? Do outro lado você vai ter que botar também 2. Então, são 4 ferros. Aqui o projetista, tá? Ele deixa bem claro, 2 vezes 2, viu? Ferro 8, viu? Se liguem. É como se fosse mais ou menos assim. A gente vê, né, essa observação, esse cuidado do calculista, né? Ou do projetista. Então, está aí, né? Você não pode botar de jeito nenhum. Até porque varia também as bitolas do ferro. Então, camada sempre é ali um pertinho do outro. Não pode ser juntinho demais. Tem que passar pelo menos um pouquinho, uma brita, né, entre um e outro. Então, pelo menos isso. Mas também não pode ficar espaçoso, tá certo? Espaçoso só fica as costelas. Qual é a função da costela? Eu não vou te falar sobre isso, até porque isso aí é um trabalho, né, para os calculistas. Eu, como não sou calculista, apenas vou te passar a leitura e a interpretação, tá certo?